Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 50. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: desenvolva um programa que faça sorteio de 20 números entre 0 e 10 e mostre na tela quais foram os números sorteados, quantos números estão acima de 5 e quantos números são divisíveis por 3. Então vamos à tela do visual, que eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 050. A função dele vai ser sortear números e identificar divisíveis. O autor sou eu, Iago Franklin. Declaração não vamos utilizar. E vamos ao início do algoritmo. Eu vou começar aqui criando uma estrutura enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, você vai executar o código 1. E no final, vou colocar o fim enquanto para encerrar esse valor. E aqui eu vou começar a construir o meu contador. Eu vou então criar uma variável C e vou atribuir o valor a 1 a essa variável. E aqui eu vou dizer o seguinte: enquanto C for menor ou igual a 20, esse meu código vai ser executado. Aqui embaixo, antes de começar o laço de repetição, eu vou criar um texto aqui dizendo que o número vai ser sorteado. Então, números sorteados, e ele vai ser sorteado aqui dentro. Vocês já conhecem o Randy, né? O Randy ele sorteia um número. Por exemplo, se eu colocar aqui Randy de 10, significa que eu vou sortear um número entre 0 e 10, certo? Mas eu vou criar então uma variável chamada sorteio e vou atribuir a ela esse valor sorteado, ok? Então estou criando uma variável chamada sorteio e estou atribuindo a ela um valor que vai ser sorteado entre 0 e 10. Na sequência, eu vou aqui escrever o sorteio, né, que é o valor que vai ser sorteado. Então, escreva sorteio, certo? Ele vai ser sorteado aqui em cima e aqui eu vou printar ele na tela. Agora, eu vou criar aqui uma estrutura condicional. Então, se sorteio for maior do que 5, então eu vou criar uma soma aqui. Então, S, né, de soma, vai receber S mais 1. Isso aqui é uma espécie de contador, tá? Da mesma forma que esse enquanto aqui ele vai ter um contador, essa soma aqui também ela vai ter um contador. Ou seja, toda vez que o número for maior do que 5, então esse contador vai receber um ponto. Então, se o sorteio for 0, vai passar direto. Esse S vai continuar valendo 0. Mas agora, se o valor sorteado for maior do que 5, aí sim essa linha será ativada e S vai começar a contar. Então, depois disso, eu vou colocar aqui um fim C, tá? E depois eu vou criar um outro se. Se sorteio, ao ser dividido por 3, gerar resto 0 e sorteio for diferente de 0, o que eu tô falando? Se ao ser dividido por 3 ele gerar resto 0, junto com essa condição, essa outra condição ser verdadeiro, ou seja, o sorteio ser diferente de 0, então D vai receber D mais 1. O que é esse D? Esse D é o divisível, são os divisíveis por 3, porque no enunciado ele diz, na letra C, ele diz o seguinte: quantos números são divisíveis por 3? Então, esse daqui é a soma dos divisíveis. Eu vou até mudar isso daqui para ficar mais descritivo. Vou colocar assim, ó, soma divisível. E aqui eu vou colocar aqui também, ó, soma divisível. Então, esse daqui são a soma dos divisíveis por 3. E esse S aqui também eu vou mudar para ficar mais fácil de entender. Vou colocar maiores 5. Maiores 5, tá? Significa que são os números maiores do que 5. Ok, agora eu vou finalizar esse se aqui, né? Que ele tá aberto, então fim C. E depois disso eu preciso incrementar o meu contador, porque senão ele vai ficar sempre valendo 1, tá vendo? C vale 1. E aqui ele vai ficar sempre rodando isso aqui infinitamente. Então, eu preciso vir aqui e atribuir C, que vai receber C mais 1. Porque quando ele passar através dessa linha de código, ele vai voltar lá para cima valendo 2, depois valendo 3, depois valendo 4. Então, ok, vou abaixar um pouco aqui para a gente visualizar melhor. E agora nós precisamos escrever os resultados. Então, vou colocar aqui um escreva L, vazio, tá? Porque para ele saltar uma linha, ele vai saltar uma linha. E na sequência aqui agora eu vou colocar uma linha dividindo, tá? Como se fosse uma espécie de interface aqui, só para fazer uma graça mesmo. E depois eu vou de fato escrever o que a gente obteve. Então foram sorteados S, né? Na verdade são maiores que 5 números acima de 5. Então fica bem fácil, né? Com essa variável aqui, ó, a gente vê que essa variável se refere aos números maiores que 5. Então foram sorteados maiores que 5 números acima de 5.
eu posso colocar aqui números maiores do que 5, certo? E depois disso, eu vou colocar um outro escreva L aqui com os seguintes dizeres. Foram sorteados, aí eu vou copiar isso daqui, soma do divisível, divisíveis por 3, tá certo? E agora eu vou aqui aumentar um pouco isso daqui, nossa interface, e vou colar também aqui embaixo para fazer o encerramento do programa. Então, recapitulando, se o número for maior do que 5, essa variável maior que 5 vai acumular, ou seja, vai contar 1, 2, 3, 4, é um contador de números maiores do que 5. Agora, por outro lado, se ao ser dividido por 3 gerar resto 0 e for diferente de 0, então esse outro contador aqui vai entrar em ação, que é a soma dos divisíveis. Então ele vai valer 1, 2, 3 e ele vai acumulando esse valor, certo? Então aqui agora nós só precisamos declarar. Então se sorteio maior, vou copiar aqui que fica mais fácil, maior que 5 e soma de divisível, todos eles serão do tipo inteiro, ok? Agora vamos pressionar o F9 e tá lá. Então ele sorteou para mim 20 números, tá? Você contar que tem 20 números. E a partir disso ele diz aqui que foram sorteados 10 números maiores do que 5. E de fato, se você contar aqui, você vai ver que tem 10 números maiores do que 5, né? Por exemplo, esses 3 aqui, esse 4, 5, só esse daqui já são maiores do que 5. Então se você contar isso, vai ver que dá certinho. Além disso, foram sorteados 5 números divisíveis por 3. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um 6, a gente tem um 3, aí a gente tem um 9, e todos esses aí são divisíveis por 3. Então é isso, mais um algoritmo resolvido, e te vejo no próximo exercício.